Bom, vamos direto ao ponto. Precificar o próprio trabalho, né? Vamos combinar que esse é um dos maiores, se não o maior desafio para quem é profissional independente. Muita gente é simplesmente fantástica no que faz, mas na hora de botar um preço, nossa, aí a coisa complica. Bate aquela dificuldade enorme de definir um valor que seja justo. E aí vem aquela pergunta que dói, né? Agenda cheia, mas a conta no banco não reflete isso. Tá sempre no vermelho ou no 0 a 0. Se essa sensação de ralar muito, de não ter um horário vago, mas o dinheiro simplesmente não aparecer no fim do mês, soa familiar, olha, o problema talvez não seja a falta de trabalho. A questão pode estar em outro lugar, no valor da hora técnica. Ok, então vamos começar pelo começo. Onde é que o pessoal mais erra? A gente precisa entender os métodos que criam todo esse estresse financeiro. Porque, olha, existem uns caminhos que parecem fazer todo sentido, mas na verdade são verdadeiras armadilhas para a saúde de qualquer negócio. E aqui estão eles, os 3 erros clássicos, os mais destrutivos mesmo. Primeiro, copiar o preço do concorrente. Segundo, calcular o preço só pensando no salário que a gente quer tirar no fim do mês. E o terceiro, talvez o pior de todos, deixar o medo de perder cliente ditar o valor. Olha, isso aí não é estratégia, são atalhos que te levam para o buraco. E por que copiar o concorrente é tão perigoso? Pensa bem, a gente não tem a menor ideia da situação financeira da outra pessoa ou empresa. Vai que o concorrente está com a corda no pescoço, cheio de dívida e topando qualquer coisa para fazer caixa. Usar o preço dele como base é tipo navegar no escuro. Por isso que a gente tem que entender isso de uma vez por todas. Preço de mercado é só um dado, um pedaço da informação. Não é de jeito nenhum uma regra de ouro. Tá bom, então se esses são os erros, qual é o caminho certo? Para a gente conseguir precificar direito, o primeiríssimo passo é entender o que de fato a gente está vendendo. Já adianto, não é só tempo. É uma coisa muito, mas muito mais complexa e valiosa. É isso que é a tal da hora técnica. Pensa nela como um pacotão. Dentro dela tem o quê? Anos de estudo, noites em claro, toda a experiência que foi acumulada, a capacidade de olhar para um problemão e achar uma solução. Tem também o risco profissional que a gente assume e, claro, o mais importante de tudo, o resultado que a gente gera para o cliente. Quem cobra só pelo tempo que o relógio está marcando está deixando literalmente dinheiro na mesa. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. É a diferença entre duas mentalidades, dois jogos completamente diferentes. De um lado, tem a mentalidade de vender tempo no relógio, que te transforma numa commodity igual a qualquer outra. Agora, do outro lado, tem a mentalidade de vender valor entregue, e isso muda tudo. Posiciona a pessoa como especialista, alguém que resolve problemas de verdade. E claro, isso justifica uma remuneração muito mais justa. Beleza, a gente já entendeu o conceito, mas e na prática? Como é que a gente transforma toda essa conversa em um número de verdade? Calma, que existe um método, um passo a passo bem estruturado para a gente calcular um valor mínimo que vai ser nosso ponto de partida. E o processo é bem direto, sem complicação. São basicamente 3 passos. Primeiro, a gente vai listar todos os custos do mês. Segundo, vamos ser brutalmente honestos sobre quantas horas a gente realmente consegue faturar. E terceiro, a gente joga tudo isso numa fórmula bem simples. O passo 1 é sobre clareza. É hora de botar tudo no papel, mas tudo mesmo. A gente separa em 3 caixinhas. Os custos fixos do negócio, tipo aluguel, internet, software. Depois os custos variáveis, como impostos e taxas. E por fim, mas não menos importante, os custos pessoais, o famoso prolabore, que nada mais é do que o nosso salário. E olha, essa frase aqui é para emoldar e pendurar na parede. Um negócio que não paga o próprio dono não é um negócio, é um hobby. E um hobby bem caro. O prolabore, o nosso salário, não é o que sobra no fim do mês se tudo der certo, não. Ele é uma despesa fixa do negócio. Ignorar isso é um erro fatal. Agora é o passo 2, e aqui a gente precisa de uma boa dose de honestidade. Um choque de realidade mesmo. Ninguém trabalha 160 horas faturáveis no mês. Ninguém. A gente não é robô. Tem tempo que a gente gasta respondendo e-mail, fazendo proposta, em reunião, administrando a coisa toda. A maioria dos profissionais consegue faturar de verdade, na prática, entre 80 e 120 horas por mês. Ser realista aqui é essencial para o cálculo dar certo. E o passo 3 é onde a mágica acontece. A gente pega os custos totais que listamos, soma com o lucro que a gente quer ter, que é aquele dinheiro para reinvestir, para crescer, e divide tudo pelo nosso número realista de horas faturáveis.
Pronto. O resultado dessa conta é o valor da sua hora mínima, o valor para manter o negócio de pé e saudável. Para não ficar só na teoria, olha só esse exemplo prático. Imagina aí, R$ 8.000 de custos totais, mais 4.000 que se quer de lucro. Dá 12.000. Agora a gente divide isso por 100 horas faturáveis no mês. O resultado? R$ 120. Esse é o valor mínimo da hora dessa pessoa. Veja bem, esse número não veio do nada. Ele é o piso, a base para garantir que a operação não só pague as contas, mas também prospere. Ok, agora que a gente já tem o nosso piso, o nosso valor mínimo, vamos para o próximo nível. Porque calcular o custo é só a base. O preço final, aquele que a gente mostra para o cliente, é uma decisão estratégica. É aqui que a coisa fica interessante. E essa aqui, gente, essa talvez seja a ideia mais importante de todas. Anota aí, a sua hora mínima não é o seu preço de venda. Repetindo, hora mínima é uma coisa, preço de venda é outra. Aquele valor mínimo que a gente calculou é para a gente, é nosso número interno, é o que garante que a gente não vai ter prejuízo. O preço que vai na proposta para o cliente, essa é outra história. E como a gente ajusta esse preço para cima? A gente olha para algumas coisas. Primeiro, a complexidade. Um projeto de alto impacto, de alto risco, tem que custar mais caro. Simples assim. Segundo, a especialização. Sabe quando a gente resolve um problemão em meia hora porque estudou aquilo por 10 anos? Isso não é motivo para dar desconto, é motivo para cobrar um prêmio. E terceiro, o perfil do cliente. O poder de pagamento de uma pessoa física é diferente de uma multinacional. E o preço tem que refletir isso. E no fundo, é isso. A gente precisa tatuar essa frase na mente. Clientes não compram horas, eles compram soluções. A pessoa do outro lado não está nem aí se levou 1 hora ou 100 horas. Ela quer saber se o problema dela vai ser resolvido. Então, a nossa conversa com o cliente tem que ser sempre sobre o resultado, sobre a solução que a gente entrega, e nunca sobre o tempo que a gente gasta. Mas como saber se a precificação atual já é um problema? Dá para fazer um tipo de autodiagnóstico? Sim, existem alguns sinais bem claros, alguns sintomas que acendem uma luz vermelha e gritam que alguma coisa precisa mudar, e rápido. E as bandeiras vermelhas são essas aqui, ó. Agenda lotada, mas a conta no 0 a 0. Medo de reajustar o preço. Estar sempre trabalhando mais horas do que combinou. Clientes que não respeitam o escopo do projeto, que pedem só mais uma coisinha. E aquele último que é curioso, ter tantos clientes que um cancelamento nem faz cócegas no financeiro. Se você se identificou com vários desses pontos, pois é um sinal gigante de que o preço está errado e o negócio não vai se sustentar assim por muito tempo. E para a gente fechar, vamos mudar a forma de enxergar tudo isso. Porque no fim das contas, precificar do jeito certo não tem nada a ver com ganância. Tem a ver com maturidade. Maturidade profissional, maturidade de negócio. É um dos pilares. E por que isso importa tanto? Porque um preço justo garante que o negócio continue vivo. Mostra respeito pelo nosso próprio tempo, pela nossa história. Ele cria fôlego para a gente investir, estudar mais, evoluir. E sabe o que acontece? A gente acaba entregando um serviço ainda melhor para o cliente. É um ciclo positivo, todo mundo ganha. No final, é sobre ter clareza financeira, que é tão importante quanto o talento técnico. E, para a gente terminar, eu vou deixar uma pergunta para reflexão, uma pergunta séria. Se por qualquer motivo, uma doença, uma emergência, fosse preciso parar de trabalhar por um mês inteiro, o negócio sobreviveria? Se a resposta for não ou nem pensar, então, muito provavelmente, a raiz do problema está exatamente na forma como a precificação está sendo feita hoje. E isso, com certeza, merece uma atenção imediata.